Imagine uma Europa devastada pela fé e pela espada. Reis e papas competindo não apenas por terras, mas por almas. E no meio desse cenário caótico, surge uma ordem de monges guerreiros que prometem lutar e morrer por Deus. Os Cavaleiros Templários, os homens que misturaram religião, guerra e dinheiro como ninguém jamais havia feito. Mas o que começou como uma missão sagrada terminaria como uma das maiores traições da história da Igreja. Tudo começa no ano de 1119, em Jerusalém. 9 cavaleiros franceses, liderados por Hugues de Payens, juraram proteger os peregrinos cristãos que viajavam para a Terra Santa. Eram poucos, pobres e sem apoio, mas tinham algo que valia mais que o ouro: o respaldo espiritual de Bernardo de Claraval, o monge mais influente de seu tempo. Com o apoio de Bernardo, o grupo foi reconhecido oficialmente pelo Papa Honório II em 1129, durante o Concílio de Troyes. Assim nasceu a Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão. Nome longo, mas que logo seria abreviado para algo mais temido: os Templários. Eles não eram como os outros monges. Vestiam mantos brancos com uma cruz vermelha no peito. Juravam castidade, obediência e pobreza. Mas sua pobreza era simbólica, porque a ordem rapidamente se tornaria uma das instituições mais ricas da cristandade. Os templários começaram defendendo as rotas de peregrinação, construindo fortalezas em pontos estratégicos do Oriente Médio. Castelos como o de Safed, Tortosa e o imponente Craque dos Cavaleiros se tornaram símbolos de disciplina e poder militar. Com o tempo, o nome templário passou a ser sinônimo de invencibilidade. Eles não fugiam da batalha, acreditavam que morrer lutando por Cristo garantia a salvação imediata. Eram a elite da fé e a força de choque das cruzadas. Mas, quando as cruzadas começaram a falhar, a ordem precisou reinventar sua missão. E foi aqui que os templários criaram algo muito mais duradouro do que qualquer conquista militar: o primeiro sistema bancário internacional da história. Em uma época em que viajar era perigoso e os ladrões dominavam as estradas, os peregrinos depositavam seus bens em um templo templário e recebiam um documento, uma carta de crédito, que lhes permitia sacar o valor equivalente em outro templo em qualquer parte da Europa ou do Oriente. Esse sistema de depósito e saque permitia que pessoas cruzassem continentes sem carregar ouro. Apenas um pergaminho com o selo templário. Um símbolo de confiança que valia tanto quanto as moedas de prata. Os templários mantinham registros detalhados dessas transações e garantiam segurança total aos depósitos. O historiador Malcolm Barber descreve esse sistema como a semente da confiança financeira moderna. Para muitos estudiosos, foi o precursor direto do sistema bancário europeu. E não eram apenas peregrinos que usavam os serviços templários. Reis, nobres e até o próprio Papa confiavam suas fortunas à ordem. Documentos preservados nos arquivos de Paris e no Vaticano mostram empréstimos feitos pelos templários à monarquia inglesa e à francesa, valores equivalentes a dezenas de toneladas de prata. Enquanto a Europa afundava em guerras e fomes, os templários prosperavam. Seus castelos serviam como fortalezas, templos e cofres. Seus cavaleiros circulavam entre monges e banqueiros, e sua rede se estendia de Jerusalém a Londres, de Roma a Lisboa. No auge de seu poder, possuíam mais de 9.000 propriedades em toda a Europa. Tinham exércitos próprios, frotas de navios, e controlavam o fluxo financeiro de reis e cruzadas. E foi exatamente aí que começou sua queda. Em 1305, o trono francês estava ocupado por Felipe IV, conhecido como Felipe, o Belo, um rei ambicioso e endividado. Ele devia enormes somas à Ordem dos Templários e via neles uma ameaça ao seu poder. Felipe precisava de dinheiro e de um inimigo conveniente. Com o apoio de conselheiros corruptos e da pressão política sobre o Papa Clemente V, ele arquitetou uma armadilha. Na manhã de sexta-feira, 13 de outubro de 1307, por toda a França, cavaleiros templários foram presos simultaneamente.
a acusação: heresia, idolatria e práticas obscenas. Foi o início da lenda da Sexta-feira 13, como símbolo de azar, um dia em que a fé foi traída pelo poder. Os interrogatórios foram conduzidos com brutalidade. Sob tortura, muitos templários confessaram crimes que nunca cometeram. Diziam que negavam a Cristo, que adoravam uma cabeça demoníaca chamada Baphomet, que cuspiram na cruz durante rituais secretos. A Inquisição, então, se encarregou do espetáculo. Relatórios preservados no Arquivo Nacional da França e nas Atas de Chinon, descobertas em 2001, mostram que até o Papa Clemente V sabia que as confissões haviam sido obtidas sob tortura. Mesmo assim, preferiu o silêncio. Os templários mais humildes foram executados rapidamente, mas o grão-mestre da ordem, Jacques de Molay, permaneceu preso por 7 anos. Em 1314, ele foi levado à frente da Catedral de Notre-Dame, em Paris, para confessar publicamente. Mas o velho guerreiro recusou-se a mentir. Diante da multidão, declarou sua inocência e a de seus irmãos. As chamas foram acesas. Molay foi queimado vivo, e segundo crônicas da época, suas últimas palavras amaldiçoaram o Papa e o rei, dizendo que ambos se encontrariam com Deus em 1 ano. E assim aconteceu. Felipe IV morreu em novembro daquele mesmo ano e Clemente V poucos meses depois. Com a morte de seus líderes e o confisco de suas terras, a Ordem dos Templários foi oficialmente dissolvida pela bula Vox in Excelso de 1312. Mas o mito apenas começava. Durante séculos, rumores persistiram de que os templários haviam escapado com seus tesouros, escondendo relíquias sagradas e segredos sobre o Santo Graal. Outros acreditam que se infiltraram em novas ordens, como a dos Cavaleiros de Cristo em Portugal, que mais tarde financiaria as grandes navegações. Os arquivos históricos, porém, mostram que a maior parte de suas riquezas já estava comprometida em empréstimos e propriedades confiscadas pela coroa francesa. O tesouro perdido dos templários pode ter sido, na verdade, a invenção do crédito, um legado que transformou a economia medieval e pavimentou o caminho para o sistema financeiro moderno. O historiador Alain de Murger, em Les Templiers, une chevalerie chrétienne au Moyen Âge, argumenta que o verdadeiro poder da ordem não estava em seu ouro, mas em sua rede de confiança e eficiência. Uma estrutura que unia fé, disciplina e cálculo financeiro como nunca antes. No fundo, a tragédia templária foi uma colisão entre duas forças: o ideal da cruzada e a política de um mundo que já começava a ser movido por dinheiro e controle. Felipe, o Belo, usou a fé para eliminar suas dívidas. E o Papa, pressionado, transformou silêncio em cumplicidade. O fim dos templários não foi o fim da fé, mas o início de uma nova forma de poder, mais silenciosa, mais racional e muito mais perigosa: o poder econômico. Séculos depois, o nome templário ainda desperta fascínio. Filmes, romances e teorias conspiratórias o transformaram em sinônimo de mistério. Mas a verdade histórica é ainda mais impressionante. Eles criaram, do nada, um império global baseado na confiança e na palavra. Quando as espadas caíram, o que restou não foi o sangue, foi a ideia. Os templários provaram que a fé pode mover exércitos, mas também pode criar sistemas, contratos e confiança. Algo que nenhuma coroa conseguiu destruir completamente. E talvez seja por isso que, de certa forma, eles nunca morreram. Hoje, em bancos, templos e instituições financeiras, o mesmo princípio continua vivo: depositar em um lugar, sacar em outro, confiando que a promessa será cumprida. Esse era o verdadeiro segredo templário. E se você chegou até aqui, lembre-se: a história é escrita pelos vencedores, mas os segredos, pelos traídos. Se esse vídeo te fez enxergar os templários sob outra luz, deixa o like e se inscreve no canal. A cada semana, desenterramos histórias que o tempo tentou apagar. E esta, sem dúvida, é uma das mais fascinantes. Explorando histórias onde o passado nunca morre.